Olá, pessoal de Palmeiras de Goiás e região. Hoje nós estamos aqui na série Pode Falar de Saúde, nosso podcast aqui nas plataformas do GO em Foco. E aqui você realmente pode falar de saúde e nós contamos com a sua participação enviando para nós as dúvidas e inclusive temas para os nossos próximos podcasts no WhatsApp do GO em Foco, no número 64993413620. Todas as segundas-feiras nós vamos lançar, às 19 horas, um novo episódio do Pode Falar de Saúde na plataforma do GO em Foco no YouTube e no Facebook. Então, nós contamos com vocês. E hoje, dando sequência aos temas importantes em saúde, nós trouxemos uma convidada especial, a doutora Amanda Lima, nutricionista, porque nós queremos falar hoje de um tema muito relevante, que é a importância do controle, do colesterol. Então, descobri que tenho colesterol alto. E agora, O que é que eu devo fazer? Bem-vindo, doutora Amanda. Que Obrigada. Bom que aceitou o nosso convite. Gostaria de, primeiramente, agradecer a oportunidade dada pelo GO em Foco, doutora Andressa. Estou muito feliz de estar aqui e para que a gente converse sobre um assunto muito relevante e muito comum na população, principalmente atualmente, que é o colesterol elevado. Um assunto tão relevante que nós temos agora, no dia 8 de agosto passado, a gente separa esse dia como o Dia Nacional de Combate ao Colesterol Alto. E a importância desse tema descobrir o que tem o colesterol alto. Por que a gente tem que intervir e manter um bom controle do colesterol? O colesterol alto ele está associado com o aumento do risco cardiovascular. O que é isso? É o aumento das chances da gente ter um infarto ou um AVC, principalmente, nos próximos 5 a 10 anos. E a importância disso aí é que AVC e infarto são as duas principais causas de doença, de morte, por doenças no Brasil e no mundo. Então, doutora Amanda, a gente quer abordar aqui não só a parte do tratamento medicamentoso, mas principalmente a sua parte, que é muito relevante, da parte de alimentação. O que a gente pode melhorar, como a gente deve agir quando descobre que tem colesterol alto. Então, para a gente começar, descobrir que tem colesterol alto ou tenho colesterol normal e quero mantê-lo normal. Quais são os alimentos que eu devo, de fato, excluir da minha dieta ou evitar ao máximo para que haja um bom controle do meu colesterol? A gente primeiro precisa quebrar um mito de que o colesterol é o vilão. Muitas vezes nós achamos que é o colesterol via alimento que faz o colesterol lá no exame do sangue aumentar. Na verdade, é um excesso de gordura total que a gente faz e do tipo gordura saturada, principalmente. Então, quando a pessoa ela tem esse objetivo de prevenção, a primeira coisa que nós fazemos é o consumo moderado. Então, evitar alimentos que sejam ricos em gordura saturada e, principalmente, frituras, que são alimentos também que vai bastante óleo. Quando a gente já descobre esse colesterol diagnosticado, a alimentação ela já não vai ser mais prevenção, ela é tratamento. Tá? Então, a dieta aqui ela faz parte do tratamento do colesterol alto. Então, nós precisamos, aí sim, ter muito mais cuidado com essa quantidade. Então, a recomendação já não é mais evitar, é cortar. Então, aí a gente já começa a cortar alguns alimentos que são ricos em colesterol e, principalmente, em gordura saturada. Quais são esses principais alimentos, Então, a gente precisa começar a conversar um pouquinho melhor aqui nesse podcast de hoje, quais alimentos, na prática, que você que está assistindo e tem colesterol alto, pode cortar e começar o seu tratamento. Ótimo, doutora. E aí eu queria que a gente começasse com um assunto já bem polêmico dentre esses alimentos, em relação ao ovo, Pode comer ovo quem tem colesterol alto? Não pode comer? Se puder, que quantidade de ovo que seria indicado por dia, que seria seguro para quem tem colesterol alto? O ovo talvez ele seja o alimento mais controverso dos últimos 20, 30, 40 anos, porque sempre saem notícias, o ovo é vilão, o ovo é meu sim. Então, a gente volta àquela questão de quebrar mitos aqui. Não é uma questão de o colesterol em si, ele é o vilão. Como que funciona a questão do ovo? O ovo, ele realmente tem bastante colesterol alimentar, porém, lembra que a gente falou lá no início que a principal causa de que esse colesterol ele é leve é o excesso de gorduras e do tipo saturada? Então, a gente precisa observar bastante isso. Qual que é a quantidade de gordura saturada e de gorduras totais que você tem ingerido na sua alimentação? É só o ovo ou tem outros alimentos? Porque muitas das vezes a gente fica focado só em um alimento específico em si, mas ele não é o herói ou o vilão, é todo o contexto. Tá? Então, o que seria uma quantidade ideal de ovo? Nós
conseguimos ter, com base em estudos, que o saudável seria, no máximo, um ovo por dia. Por quê? Não é só colesterol e gordura que o ovo tem. Nós temos ali também 2 nutrientes chamados colina e L-carnitina, que quando a pessoa ela tem uma flora intestinal desregulada, faz com que o risco de aterosclerose aumente quando a gente tem um consumo excessivo de ovo. Então, uma pessoa que ela tem desbiose ou uma alimentação totalmente desregrada que influencia essa flora intestinal, nós temos que reduzir esse consumo de ovo, tá? Então, de forma geral, um ovo por dia. Se a pessoa ela tiver essa flora intestinal e não tiver histórico nem genético, né, doutora, depois nós vamos conseguir entrar um pouquinho mais nessa parte de histórico familiar também. Então, flora intestinal, não tiver histórico familiar, não tiver genética predisposta a ter esse colesterol elevado, a gente até consegue aumentar um pouquinho essa quantidade de ovo, tá? Mas, de forma geral, é um ovo por dia. É o que eu costumo recomendar no consultório em relação ao ovo, justamente a segurança de um ovo por dia, mas em alguns casos específicos em que, por exemplo, aumento da demanda, da necessidade de proteína, que precisasse aumentar talvez o consumo de ovo diário, a gente tem tem estudos que demonstram que 25% da população, quando aumenta o colesterol, aumenta o consumo de ovo, eles vão realmente aumentar o colesterol LDL, colesterol ruim. Mas o restante não. Então, eu peço que o colesterol antes do aumento do consumo de ovo e acompanhar o colesterol. Se houve o aumento do consumo de colesterol de forma mais desregulada com o aumento do consumo de ovo, aí essa pessoa não vai voltar para o consumo seguro de um ovo por dia. Nas demais, aí a gente tenta liberar uma quantidade maior de ovos por dia de acordo com a necessidade de cada caso. E esse dado aí é interessante porque não é só com o ovo, né? Na verdade, se a gente for avaliar os outros alimentos que também são ricos em colesterol, tem pessoas que têm essa predisposição mesmo de aumentar. Então, às vezes, vão aumentando carne, que tem colesterol também. Outros alimentos que a gente vai conseguir citar aqui no decorrer do podcast, mas funciona dessa forma também. Então, é muito interessante, né, ter esse acompanhamento com um profissional, que a gente solicita os exames e consegue acompanhar direitinho, porque realmente pouquíssima parcela da população aumenta esse colesterol com o colesterol alimentar. E agora você tocou num assunto importante também dentro da questão do controle do colesterol, a questão da ingestão de carne. A quantidade e o tipo de carne. Que eu pego muitos pacientes que, doutora, mas eu não como fritura, eu faço muita coisa na air fryer, e mesmo assim, por que meu colesterol está tão alto? Claro que a gente vai falar, tem a parte genética, mas muitas vezes quando a gente insiste, realmente é a alimentação. E quando a gente vai descobrir, é um consumo excessivo de carnes e que, por si só, aumentam o colesterol. Você podia falar para a gente sobre o que é seguro na questão da quantidade de carne e o tipo de carne que é mais seguro para quem tem colesterol alto. Nós precisamos lembrar que a carne ela não é composta só de colesterol. Ela tem proteína, claro, ela tem nutrientes como ferro, que é um nutriente essencial também para nós, mas ela também tem gordura saturada, que é o principal tipo de gordura que está relacionado ao aumento do colesterol. Então, o que seria um consumo de carne saudável para quem já tem esse diagnóstico de colesterol elevado? É a gente preferir carnes brancas e evitar, ao máximo possível, carnes vermelhas. Por quê? Vou dar um exemplo assim, bem prático, para que nós possamos entender como que funciona isso no nosso dia a dia. Por exemplo, vamos pensar em um filezinho de frango. Nós temos um filezinho de frango de 100 gramas. Pegamos esse exemplo, um filé no almoço e um filé no jantar, em torno de 200 gramas de frango por dia. Essas 200 gramas de frango terão em torno de 2 gramas de gordura saturada. Agora vamos pensar uma carne bovina, por exemplo, a famosinha picanha, que amamos comer no churrasco com gordura. Então, uma picanha, mais ou menos nessa mesma quantidade, 200 gramas, já vai ter em torno de 18 gramas de gordura saturada. Então, percebe que a carne vermelha, ela realmente, principalmente com gordura, ela tem um maior teor de gordura saturada. Então, quando a gente fala de tratamento e de prevenção para esse colesterol elevado, é preciso escolher o tipo de carne e, claro, dentro do seu contexto, observando os outros alimentos que você consome, e também a forma de preparação. Porque se eu pegar essa picanha e, às vezes, fazer ela frita, ou outro tipo de carne bovina também, ou um outro corte, com uma forma de preparação onde vá óleo, vá banha de porco, eu aumento mais ainda esse teor de gordura saturada nessa refeição. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, tá? Então, sempre preferir carnes mais brancas, então o frango ou o próprio peixe, tá? O atum, a sardinha tem em torno de 1 grama de gordura saturada para essa proporção de 200 gramas de carne que nós estamos citando. O salmão ele já é um pouquinho mais gorduroso, porém, ele é gorduroso do tipo gordura boa. Depois a gente pode entrar já nessa parte, né? Porque ele tem gordura saturada também, mas ele tem a poli e monoinsaturada. Então, ele é uma gordura
boa por esse sentido. Você quer falar para a gente a definição da gordura boa e a gordura ruim? Vamos entrar nesse tópico, então, porque ele é extremamente importante para que nós coloquemos em prática também as escolhas alimentares e melhores no nosso dia a dia. Então, temos a definição de gordura boa e gordura ruim, porque depende do tipo de gordura. Então, todos os alimentos aí, ele vai ter um teorzinho de gordura, mas qual que é o tipo de gordura que esse alimento tem? Por exemplo, nós citamos aqui óleo, né? Então, que é muito utilizado em preparações como frituras. Qual que é o teor de composição desse óleo? Ele vai ter gordura saturada e gordura poliinsaturada. Se eu aumento esse consumo, eu estou aumentando muito a minha ingestão diária desse tipo de gordura, que seria maléfico. Então, a gente pode falar também das gorduras boas, que seria uma gordura boa, que ela tem mais gordura poliinsaturada do que gordura saturada. Então, essa é a principal definição de gordura boa e gordura ruim. Então, a gordura ruim tem mais gordura saturada, a gordura boa tem mais poliinsaturada e monoinsaturada. Ótimo, doutora. E nessa parte de gordura boa, gordura ruim, vamos para mais um assunto bem polêmico. E aí, banha de porco ou óleo? O que interfere menos, o que atrapalha menos o controle do colesterol? Do ponto de vista do colesterol já diagnosticado alterado, o óleo seria o mais indicado, e não a gordura de porco, a banha de porco. Por quê? Por conta do seu teor de gordura saturado. Então, se estamos falando aqui de um tratamento onde uma das principais causas é o excesso de gordura saturada, a gente precisa cortar essa gordura saturada e evitá-la. Tá? Então, nesse contexto, o óleo aqui seria mais interessante do que a banha de porco. Não significa que a banha de porco seja vilã aqui também não, tá? Lembrando que esse podcast aqui, a gente está querendo trazer dicas práticas, orientações práticas para que você coloque em prática, sem terrorismo. Então, a banha de porco, nesse sentido, eu não indicaria. Eu preferiria o óleo. E a gente tem vários tipos de óleo. Então, podemos até citar os óleos vegetais, como o de soja, o de canola, que existe uma controvérsia por conta de suas composições em outras situações clínicas, mas na situação clínica que a gente está tratando aqui hoje, que é colesterol elevado, seriam os mais indicados. E o azeite. A gente vai falar um pouco desses óleos, mas assim, o que eu queria chamar a atenção de vocês é a questão também da quantidade, que manda muito a quantidade, seja da banha de porco que você utiliza, seja do óleo vegetal. Sim. Como eu pego diariamente no consultório e as pessoas falam, doutora, mas eu não como muita fritura, né? Por que o meu colesterol é elevado? E eu sempre tento mostrar esse cálculo e a pessoa já consegue sair de lá vendo o primeiro erro aí onde está acontecendo. Às vezes não come muita fritura, mas, por exemplo, o arroz que faz é o arroz que dá aquela rapa, né? Uhum. Que tem uma quantidade, a gente sabe que o arroz que dá aquela rapinha gostosa, ele tem uma quantidade maior de óleo ou banha que você precisa colocar para ele ficar daquela forma. E aí eu trago um cálculo mais prático para você ter noção se não está aumentada a quantidade de óleo ou de banha que você está consumindo. A indicação mais prática que a gente tem é para uma família que almoça e janta todos os dias em casa, de 3 pessoas, o ideal é que não ultrapasse 1,5 litro de óleo ou banha, né, de gordura, ou gordura que é usada para cozinhar, que não ultrapasse 1,5 litro a cada 20 dias. Então, aí eu sempre pergunto para os meus pacientes, quem cozinha em casa, qual a quantidade de óleo ou de banha, quantos litros de banha que gasta no mês. Geralmente é uma família de 3, 4 pessoas que está consumindo 6, 8, 10 litros de óleo ou de banha por mês. Então, por aí a gente já tem uma noção que, mesmo que não seja na forma de fritura, mas o próprio ali, o refogar, a quantidade de óleo que está usando no arroz e outros alimentos, está contribuindo para aumentar o colesterol desses pacientes. Então, lembra bem dessa quantidades quantidade. E não só o alimento específico. Exatamente. Né? Doutora Amanda, a gente falou de alguns alimentos mais polêmicos. Agora eu queria que a gente fizesse um bate-volta, algo mais rápido e mais prático. Vou falar alguns alimentos que acabam que os pacientes têm dúvidas em relação a eles para o controle ou que prejudicam no controle do colesterol, e aí você vai me dizer se realmente é bom ou ruim. A manteiga de leite. É verdade, hein, gente? No sentido de controlar aqui já um diagnóstico de colesterol elevado, a gente tem que tomar cuidado com quantidade, tá? Lembrando que foi muito interessante o que você falou sobre quantidade de óleo, porque às vezes a gente foca muito no alimento, né? Tenho que cortar a gordura de porco, a banha de porco, não posso usar?
Calma, às vezes, dependendo da quantidade, a gente até consegue encaixar. Então, é muito interessante essa junção dos alimentos e da quantidade, tá? A manteiga de leite, ela pode entrar aqui também nesse sentido, porque ela é derivada do leite. O leite é um alimento de origem animal. Todo alimento de origem animal tem colesterol. O único que não tem colesterol é origem vegetal. Então, a manteiga de leite, dependendo da quantidade aqui, ela não seria uma boa opção de alimento nesse sentido. Já pegando a deixa da manteiga de leite e o leite em si. O leite, a gente tem vários tipos de leite hoje. Nós temos leite desnatado, semi-desnatado e integral. E aquele leite da fazenda, né? Que ele vem com nata e tudo mais. Então, esses leites a gente consegue encaixar dependendo da quantidade. Claro, esse mais natural da fazenda, por conta desse teor de gordura que ele já tem. No sentido de um tratamento com um colesterol muito mais acentuado, nesse sentido de quantidade, né? Porque a gente tem as classificações, né, doutora? Tem um colesterol leve, médio e muito alto. Então, nós conseguimos avaliar isso também. Se for um colesterol ali, tá leve, tá médio, a gente consegue encaixar esse leite tranquilo dentro de um plano alimentar. Agora, já é um colesterol muito mais elevado, é melhor a gente investir no desnatado. Ótimo. E o chocolate, doutora? Ai, que delícia. Atira a primeira pedra quem não gosta de um chocolate, né? O chocolate, nós temos vários tipos. Então, o que seria o chocolate mais saudável aqui? Seria o chocolate 70% cacau. Se possível, até um pouco maior, né? 80%. Ele realmente é muito benéfico porque é rico em polifenóis, que tem sua ação anti-inflamatória. Contudo, é um alimento, sim, rico em gordura. Tá? Então, é aquela questão, é um alimento bom? Sim, mas a quantidade a gente precisa colocar ali na balança para ver o que seria o ideal. Mas ele pode, sim, entrar no tratamento aqui de colesterol alto, se for o chocolate mesmo, 70%, 80%. A gente tem o quê? Bombom sabor chocolate, que aí já não vai ser ideal, porque eles vão ser ricos em gordura saturada e, além de gordura saturada, vem carboidrato, né, doutora? Que a gente está falando muito de gordura, mas os carboidratos em excesso têm um papel muito importante aqui na elevação desse colesterol alto. Inclusive de triglicerídeos, né? Sim. Subir muito os triglicerídeos. Agora, acho que muita gente que nos acompanha não vai ficar muito feliz com as informações desse próximo alimento. O óleo de coco. É seguro ou não para quem tem colesterol alto? O óleo de coco, lembra o que a gente está falando aqui do tipo de gordura que esse alimento é composto. O óleo de coco, ele tem 92% da sua composição gordura saturada. No contexto de um tratamento de colesterol elevado, ele não é indicado. É melhor a gente ir para o azeite, que é a melhor opção de óleo vegetal hoje, principalmente o extra virgem, ou outro tipo de óleo vegetal, tá? Então, o óleo de coco, nesse sentido, ele não seria indicado. Doutor, e o azeite, ele acaba tendo dois assuntos polêmicos. Tem a questão da dificuldade, porque dependendo do azeite, um preço um pouquinho mais elevado, mas em relação, eles falam que não poderia usar o azeite para cozinhar, porque se ele aquecer, ele perde muito suas propriedades. Em relação ao controle do colesterol, o que a gente pode falar para o nosso público sobre isso? O azeite, na verdade, é um mito muito grande de que eu não posso aquecê-lo de maneira nenhuma, né? Na verdade, ele vai perder as suas propriedades ali nutricionais por conta do aquecimento se eu aquecê-lo por mais de 2 horas em temperaturas altíssimas. Então, eu consigo, por exemplo, fazer um arroz com um azeite. Eu consigo fazer um omelete, untar a minha frigideira e fazer essa refeição com um azeite sem que ele perca essas propriedades nutricionais. Ele é um excelente óleo, rico em gordura poliinsaturadas, que é uma gordura boa, como nós já comentamos aqui. Tem o seu custo elevado? Sim. Então, aí é uma questão onde nós precisamos olhar o contexto da pessoa. Então, existem pessoas que têm uma oportunidade de investir nesse tipo de óleo, que invista. Se não tem, a gente pode procurar um outro óleo vegetal. Excelente. E aí, dentro aqui da lista dos queridinhos na alimentação de muitas pessoas, mas vilão ou mocinho? O bacon. O bacon aqui, eu não gosto de usar a palavra vilão, mas eu diria que ele é quase um vilão. Porque, inclusive, o bacon está na lista não só de alimentos ricos em gordura saturada, em colesterol, mas ele entra na lista de alimentos cancerígenos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa ingestão de bacon. Essa questão dos alimentos cancerígenos e também que atrapalham no controle do colesterol, a gente entra na parte dos enlatados e embutidos, né? Que dentre aqueles alimentos que descobri que tem o colesterol alto, mas principalmente nem pensando só em colesterol, mas pensando em saúde, evitar
alimentos embutidos, alimentos enlatados, não só pela quantidade de gordura, mas também pela quantidade de sal, mas principalmente pela quantidade de conservantes e outros elementos que são acrescentados nesses alimentos e que aumentam aí a chance de desenvolver câncer, especialmente câncer de intestino, né, nos próximos anos. Então é isso, a gente passou uma lista aqui dos vilões ou mocinhos. E aí agora eu queria entrar na parte dos mocinhos, né? Além dessa alimentação que a doutora Amanda já orientou aqui no nosso Pode Falar de Saúde, o que a gente pode acrescentar, doutora? Por enquanto a gente não vai falar de medicação, mas o que a gente pode acrescentar de elementos, de suplementação numa alimentação de um paciente que tem colesterol alto e que ajudaria no controle desse colesterol? Nós precisamos primeiro avaliar a quantidade de gordura total da alimentação dessa pessoa, para que saibamos a que ponto eu posso inserir as gorduras boas também, porque gorduras boas em excesso também pode fazer mal, porque eleva muito gordura total. Tá? Então, o tratamento aqui para o colesterol alto não vai ser só controlar a gordura saturada, mas gordura total também da dieta, além da questão dos carboidratos, que a gente já deu uma pincelada de como funciona. Mas o que seriam as gorduras boas para que a gente possa escolher e inserir na nossa alimentação? São oleaginosas, que é o tipo de grupo de alimento que é composto por castanhas, amendoim, avelã. Então, esses alimentos são ricos em gordura boa. A gente pode, sim, inserir ali na alimentação para auxiliar, tanto na prevenção, tanto no tratamento. Existe o abacate, que é uma fruta que é riquíssima em gordura boa, que nós podemos inserir também. A gente pode ir para uma área da suplementação para auxiliar como complemento e não como base do tratamento. A base do tratamento aqui a gente sabe que vai ser a dieta em si, a mudança do estilo de vida e a questão medicamentosa que a doutora vai complementar. Então, a gente pode ir para uma suplementação de ômega 3, que auxilia bastante. Pode ir também para a área da fitoterapia, que nós temos chá verde, temos o próprio alho, fenogrego. São opções que a gente pode complementar aqui para acrescentar nesse tratamento. Mas lembrando que não é o alimento específico sozinho, tá? Nós falamos aqui tanto no sentido da gordura ruim, tanto no sentido da gordura boa, não é o alimento específico sozinho que causa ou que trata, é o contexto. Então, um contexto onde eu evito os alimentos ruins e insiro os alimentos bons na quantidade certa. E na atualidade, né, o que a gente tem falado bastante sobre a importância da nossa flora intestinal para ajudar em tratamento de várias doenças, entrando nisso aí na parte de controle de colesterol, a gente tem o psyllium, que é uma fibra muito boa, e que o psyllium, se consumido de 7 a 15 gramas por dia, a gente consegue reduzir em torno de 20% a quantidade de colesterol LDL. Então, perfeito. E é interessante, porque lembra que nós citamos sobre o ovo, né? A questão da importância da flora intestinal para que a gente saiba a quantidade certa de ovo, né? Que fica ali em torno de um ovo por dia, mas a gente pode aumentar dependendo dessa flora intestinal e da necessidade do paciente. Então, às vezes, complementando no tratamento psyllium, melhora a flora intestinal com esse prebiótico rico em fibras. Depois a gente consegue até aumentar um pouco mais o ovo. Então, é um contexto muito interessante que a gente pode sim trabalhar. E aí eu quero puxar a sardinha para o lado da doutora Amanda, porque assim, quando a gente fala de tratamento de colesterol alto, a gente tem que pensar em um tripé, não só colesterol, né? Essas doenças metabólicas como diabetes, pressão alta, colesterol alto, a gente tem que sempre lembrar desse tripé. A alimentação é fundamental. E no controle do colesterol, a alimentação é fundamental. Ela deixa de ser, como a Amanda disse no início, preventiva e ela passa a fazer parte do tratamento. Então, o que eu sempre oriento meus pacientes é passar por uma avaliação nutricional. Porque, como a gente falou, não é um alimento que é mais... Tem aqui aqueles que a gente já elencou, que deve ser evitado o máximo possível, mas não é um alimento específico que vai prejudicar ou deixar o seu colesterol sempre mais alto. É um conjunto de alimentos e principalmente a quantidade de cada alimento. Então, passar por uma avaliação nutricional é fundamental para adequar a dieta e controlar esse colesterol. Eu digo pelo um exemplo prático meu mesmo. Eu sou de risco cardiovascular baixo e o meu LDL estava ali em 130, né? Batendo na trave. E aí eu também pensava isso, mas eu não como fritura, né?
faço atividade física, e aí passei por avaliação nutricional com a doutora Amanda, e assim, só o ajuste da quantidade de carne, bem carnívora, só o ajuste da quantidade de carne que eu comia diariamente, hoje eu tenho um colesterol LDL de 70. Você vê que foi uma medida, né, nutricional, a quantidade, o ajuste da questão. Eu não parei de comer carne, né, mas eu ajustei a questão da quantidade. Então, isso é individual, isso é de cada paciente, isso você vai passar por isso na avaliação com a nutricionista. Perfeito. E outra forma da gente controlar bem o colesterol seria o segundo pé do tripé, é a atividade física. De uma forma geral, o que a gente tem de recomendação clássica para controle de colesterol e as outras doenças, né, que diabetes, hipertensão, é que o paciente realize pelo menos 1 hora de atividade física, né, uma caminhada, outra atividade física da sua preferência, de 5 a 7 dias na semana. Então, isso aí já tem um impacto bom no controle do seu colesterol. E puxando agora a sardinha para o meu lado, a parte... que é extremamente importante também, né? Alguns pacientes, não são todos que têm o colesterol alto, que vão precisar da medicação. Mas alguns pacientes vão necessitar do tratamento medicamentoso aliado. É o que eu sempre explico para os meus pacientes. Não vai adiantar eu te passar o remédio, que é como se fosse uma casa que está lá no meio, né, daquele sertão, daquela terra, e aí eu entro, a poeira daquela casa é o colesterol alto. Eu entro com a medicação, e a medicação é a vassoura, vai lá e vai jogar fora essa poeira. Mas você vai e mantém abertas as janelas e as portas. Então, vai continuar jogando essa poeira para dentro da casa. Então, a medicação vai auxiliar nisso aí, mas se você não fizer o controle da alimentação e a atividade física, a gente vai manter esse ciclo aí ruim para a saúde de forma geral. É tratar a base, né? Exatamente. Então, em relação a medicamento, quem são os pacientes que vão precisar da medicação para controle do colesterol? Nós... Mais uma vez, né, a medicina tem caminhado nesse sentido de individualizar o tratamento. Eu não passo a mesma medicação para todos os pacientes, eu não passo a mesma medicação para aquele mesmo valor de colesterol. Então, assim, por exemplo, se eu tenho pacientes com colesterol de 100, que não vai tomar medicação, mas eu tenho pacientes com colesterol que está 70 e ele vai precisar, colesterol ruim, LDL, ele vai precisar da medicação. Então, como que a gente avalia? Nós temos uma calculadora de estratificação do risco cardiovascular. Então, o tratamento medicamentoso ele é baseado no risco cardiovascular. São pacientes de baixo risco cardiovascular, médio risco cardiovascular ou moderado, né? Pacientes de alto risco e muito alto risco. Então, os pacientes de baixo risco cardiovascular, de uma forma geral, um colesterol LDL, que é o colesterol ruim, abaixo de 130, ele não vai precisar de medicação. A gente vai orientar as medidas, né, de dieta e atividade física. Agora, um paciente que é risco moderado, por exemplo, um paciente que já é hipertenso, né? Ele já entra como risco, pelo menos risco moderado, risco cardiovascular moderado. Nós precisamos manter o colesterol desse paciente, o LDL, abaixo de 70. Então, se ele já está ali com colesterol de 140, está só um pouquinho acima, vai só dieta. Não, nós vamos entrar com medicação para proteger esse paciente, né, diminuindo o risco cardiovascular dele nos próximos anos. Como eu disse, o risco cardiovascular é a chance desse paciente ter, nos próximos 5 a 10 anos, um evento como infarto ou AVC. Então, e aí temos ainda os pacientes que são risco alto, que é aqueles que já tiveram um AVC, que já tiveram um infarto, ou que têm alteração, né, já no exame de Doppler de carótidas, ou que já tem um cateterismo que já mostra doença das coronárias. Esses pacientes de risco alto, nós precisamos manter o colesterol dele em torno de alto e muito alto, né? Risco cardiovascular, em torno de 50, abaixo de 50. Então, assim, outra coisa importante a se falar, e esses pacientes que entrou com a medicação, é muito comum, vejo isso diariamente no consultório. O doutor passa uma medicação para baixar o colesterol e, na realidade, dá 3 meses, já orienta a suspender. Suspendeu a medicação, 3 meses de novo, você pode dosar o colesterol, que provavelmente o LDL vai estar
lá em cima novamente. Então, assim, geralmente, quando a gente passa medicação, são pacientes de risco, né, mais moderado, alto, muito alto, e esses pacientes vão necessitar usar as estatinas, né, que são a primeira linha que a gente usa aí para tratamento do colesterol, para o resto da vida. Então, eu sempre oriento. O máximo que, às vezes, a gente vai acontecer é titular a dose, diminuir a dose, às vezes precisar trocar de uma classe para outra, depender de um ou outro efeito colateral que é presente, mas, de forma geral, tenha em mente, né, que esse colesterol deve ser sempre avaliado nas consultas de segmento com o seu cardiologista, endocrinologista, e provavelmente haverá necessidade de usar a estatina para o resto da vida. Então, não abandonar. Muito interessante, doutora. Mais uma vez, a gente focar aqui na questão da individualidade de cada paciente. Então, existem casos onde realmente é extremamente necessário, não só dieta, como medicação, e não ir para aquele rumo de que o meu vizinho tratou dessa forma, funcionou para ele, então eu vou fazer o mesmo para mim. A saúde não é dessa forma. Na saúde, a gente precisa de um tratamento individual. E a gente fica um pouco triste e preocupado na cardiologia, porque tem tido muito, né, vídeo na internet colocando as estatinas, que são a principal classe de medicação que a gente usa, tem outras também, mas a principal são as estatinas, que seria a simvastatina, a rosuvastatina, a atorvastatina, a pitavastatina, como vilões, né? E eu já peguei várias vezes em consultório paciente que assiste esses vídeos e é paciente que já teve infarto, é paciente que tem, né, doença do coração, da parte de coronárias, já constatado e que simplesmente suspende a estatina. Então, ele é colocado como vilão. Na realidade, a estatina é um mocinho nessa situação aqui. Ela tem efeitos colaterais? Tem, alguns são mais raros, efeitos que a gente pode acompanhar em consultório e manejar bem o paciente não ter, né, sofrer tanto com esses efeitos colaterais e ajustando dose e o tipo da medicação. Mas quando ele faz isso, que ele abandona o tratamento dessa forma, aumenta demais o risco de ter um novo AVC, um novo infarto. Então, as estatinas, na realidade, são, né, um grande aliado nosso em diminuir o risco cardiovascular dos nossos pacientes, em cuidar bem da saúde dos nossos pacientes, controlando aí não só o colesterol, mas a estatina ela tem um poder que a gente chama de anti-inflamatório. Ela é capaz de desinflamar ali aquela placa de gordura que já está né, nas carótidas, que já está ali nas coronárias, e esse poder de diminuir as chances, que é o que a gente mais trabalha dentro do consultório de cardiologia, as chances dos nossos pacientes terem infarto ou AVC nos próximos anos. Então, desmistificando essa parte das medicações, e abordamos aqui, espero que tenha contribuído para a nossa população, essa parte de informação em saúde, esse tema que é extremamente importante e corriqueiro, tanto em consultório quanto nas conversas aí de família sobre o colesterol alto. E é importante a gente deixar um alerta aqui, doutora Andressa, como você citou, da suspensão de medicação por conta própria, né? Muitas vezes acontece de pessoas verem na internet até questão de dietas, de chás, que tratam a gordura no sangue ou até a própria placa de aterosclerose já diagnosticada. Então, nunca suspenda um tratamento, seja nutricional ou medicamentoso, por conta própria. Sempre procure um profissional, entenda que ele estudou para isso e ele entende o seu contexto, tá? E você pode estar colocando a sua saúde em risco, suspendendo essa medicação e, principalmente, tentando achar outras formas naturalistas de fazer o seu próprio tratamento. Tá? Excelente, doutora. E quanto ao plano alimentar, vamos sempre lembrar aqui, eu sempre gosto de deixar bem claro isso para os meus pacientes, doutora Andressa, que é assim, cada alimento é a peça de um quebra-cabeça. Nós vamos montando esse quebra-cabeça com base no seu contexto, na sua situação clínica, na sua história, na sua genética, tá? Então, todos os alimentos bons e ruins que nós citamos aqui, eles podem sim, em certas quantidades, estarem inseridos ali. Lembra que é peças que a gente vai montando, tá? Então, sempre parta desse princípio. Isso aí, doutora Amanda. A gente abordou o tema controle medicamentoso e principalmente alimentar do colesterol. E fica aí a nossa sugestão de qualquer dúvida, qualquer sugestão de outros temas, envie para a gente aí no WhatsApp do GO em Foco. E acompanhe a gente todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós lançaremos um novo episódio do GO em Foco. Muito obrigada, doutora. Eu sei que foram informações valiosas que a gente trouxe aí para a nossa população. E essa é a nossa intenção com este podcast. Obrigado, pessoal, e até a próxima semana.